Olá, meninos e meninas, nono ano, tudo beleza? Ótimo! Bom, hoje a nossa aula de arte, ela vai prosseguir a nossa conversa sobre artes visuais, tá bom? Nós temos conversado bastante sobre dança, vimos a tecnologia, a interferência da tecnologia na dança. Nós conversamos também, na aula anterior, sobre uma manifestação bastante comum aqui na nossa região, no nosso estado, são as festas juninas, mas que esse ano, por conta da pandemia, não se realizarão as festas juninas, né? Então, a última leitura foi em função disso, né? E a gente vê que a tecnologia, ela vai ajudar bastante aos artistas das festas juninas, para que eles possam vivenciar as suas festas apesar de a distância, tá bom? Então, nessa nossa aula, nós vamos ver a interferência da tecnologia nas artes visuais, no caso, da dança especificamente, que é uma arte visual, e como ela sofre a interferência, ela é trabalhada a dança com a tecnologia, né? Eu gostaria, assim, vou ler isso aqui para vocês, mas que vocês relessem, procurassem ler alto para uma outra pessoa, para que a pessoa escutasse, tentasse entender o que você está dizendo, tá bom? Então, a tecnologia, quando utilizada para a produção de objetos artísticos, oferece uma infinidade de questionamentos e possibilidades. Voltando nosso interesse para as artes visuais, podemos pensar como a tecnologia foi gradativamente aplicada à produção de imagens artísticas. Um exemplo é parte dessa fotografia que abre essa unidade do livro, né? Do inventor francês Etienne Gilles, viveu em 1830, entre 1830 a 1904. Percebemos o movimento do homem não só por suas posições, mas pela sobreposição dos instantes fotografados, resultado de recursos tecnológicos com a junção de várias imagens em estágios diferentes de seu salto. Esse homem está saltando e tem várias imagens sobrepostas. Então, nessa unidade, nós apresentaremos algumas questões que se referem à aproximação de dispositivos tecnológicos de expressões artísticas do campo das artes visuais, como a fotografia, o cinema, a arte cinética, entre outras. Visa-se a compreensão das relações estabelecidas entre as linguagens artísticas e o desenvolvimento tecnológico, como meio para o processo criativo. Destacaremos também as modificações no cenário artístico a partir da constituição dos museus, que optaram pela tecnologia como forma de linguagem para a formação do seu acervo, né? Acervo é tudo aquilo que um museu possui. Então, muitos museus estão adotando a fotografia para registrar esse acervo que ele possui, tá bom? Então, durante esse período, nós vamos conversar bastante com a tecnologia nas artes visuais, tá bom? Arte e tecnologia na fotografia. O termo tecnologia pode ser definido como o estudo e aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos desenvolvidos para ajudar a sociedade em diversas atividades. O carregamento e a aplicação da tinta em uma caneta esferográfica, por exemplo, desenvolveu-se com a utilização de uma tecnologia que demandou muitos anos de estudo e aperfeiçoamento. Muitas vezes, pessoal, nós utilizamos um determinado objeto, uma determinada coisa, e não sabemos por quanto tempo a pessoa que criou aquilo pesquisou, experimentou, até que chegasse àquele ponto. A gente acha assim que é uma coisa tão trivial, tão comum, entretanto, necessitou que alguém se debruçasse sobre aquele objeto, estudasse e conseguisse criar aquele objeto. Continuando, no caso da arte, assim como as demais atividades desempenhadas na sociedade, o aperfeiçoamento de técnicas e a aquisição dos conhecimentos
passam pelo mesmo processo. Com o tempo, os artistas desenvolvem e ou adotam tecnologias capazes de facilitar a realização de retratos, a representação de cenas da natureza, entre outras. No campo da fotografia, é notável a constante aplicação de tecnologias referentes a cada época no processo de captação de imagens. Um exemplo marcante é a utilização da câmara escura. Projetada com base nos estudos da óptica, óptica é a área da física que estuda propriedades e fenômenos relacionados à luz. A física é uma ciência, né, gente, que em breve vocês vão estudar. Projetada com base nos estudos da óptica, trata-se de um aparelho que possui paredes opacas. Um orifício pequeno está contido em uma destas paredes. A luz do exterior entra na câmara escura por esse orifício e projeta uma imagem invertida em uma das paredes do aparelho. Especialmente no século XVI, pintores e desenhistas utilizavam a imagem projetada na câmara escura como referência para suas obras. Então, aqui nós temos, vocês veem aí, a gravura, né? Que é um artista utilizando uma câmara escura para fazer desenho de uma paisagem, né? Então, isso aí, olha, de 1874. Há quanto tempo o homem persegue essa questão da captação de imagem? Os princípios da fotografia já podem ser encontrados na câmara escura, mas apenas no século XIX foi possível fixar a imagem captada em um suporte. O francês Joseph Nicéphore Niépce, que viveu de 1765 a 1883, realizou a primeira fotografia conhecida em uma placa de estânio no ano de 1826. Tem gente, bastante antiga a primeira fotografia. Na página subsequente, diz o seguinte, que muitos pintores, na época do surgimento da fotografia, inicialmente foram contrários a essa tecnologia. E sabem por que eles foram contrários? Porque quem retratava as pessoas eram os pintores. E daí surgiu essa tecnologia, né? Continuando. Alguns dos questionamentos que surgiam naquele momento se referiam à possibilidade de substituição das técnicas tradicionais, como a pintura, o desenho e a gravura. A fotografia, com sua velocidade de apreensão da imagem, foi vista como concorrente dos pintores e desenhistas, pois grande parte dos proventos obtidos na carreira artística eram decorrentes da produção de retratos. Ou seja, a maior parte dos pintores eles ganhavam a vida pintando os retratos das pessoas que podiam pagar. Entretanto, provou-se que na arte a ideia de substituição ou de desuso não se aplicou, tanto que até hoje diversos artistas produzem obras por meio de materiais e técnicas tradicionais. A fotografia não foi uma novidade capaz de substituir os processos de criação artística, mas sim de ser incorporada a eles, seja como fim, como aliada ou como ponto de partida para novas criações. Então, aqui nós temos, né, uma vista da janela em Lagras, uma fotografia desse mesmo francês que a gente já viu. E ele fez essa fotografia em 1827. A imagem mostra a paisagem da vizinhança onde vivia o artista em Saint-Loup-de-Varennes, na França, e é considerada a primeira fotografia. Ruim a imagem, né? Mas é bom que a gente veja, até para a gente comparar quão a fotografia evoluiu. Continuando, podemos citar como exemplo a pintura realizada pelo artista holandês George Hendrik Breitner, que viveu de 1857 a 1923, criada com base em uma imagem fotográfica produzida em seu ateliê. Vamos observar aqui, né? A fotografia feita no estúdio dele, em Amsterdã, né, na Holanda. A1 é a fotografia. E a 2 é Garota em Kimono Vermelho, que é o óleo pintado sobre tela do mesmo artista, né? Então, a gente está vendo a foto e a pintura, tá? Muito bem. Então, a gente está vendo que a fotografia é uma arte, sim.
E a pintura, outra arte, são artes visuais, porém com características bem diferentes, apesar de representarem imagens. A fotografia é também uma obra em si mesma, ou seja, diversos artistas a utilizam e inovam em seus trabalhos, tendo em vista se tratar de uma expressão artística com muitas possibilidades. Na fotografia feita pelo brasileiro Flávio Silveira Dan, que nasceu em 1928, né? Mostra uma perspectiva diferenciada da paisagem urbana da Bahia. Podemos notar as variadas formas geométricas que as construções da paisagem apresentam e como elas interagem entre si, ocupando quase todo o espaço da imagem. Já o artista lituano Philipp Hausmann, que viveu de 1906 a 1979, focou-se muitas vezes na captura de movimento. Usualmente, pode-se imaginar que uma fotografia apresente um retrato estático, parado, né, gente? No entanto, o fotógrafo optou por experimentar outros processos de captura da imagem, tendo como resultado uma fotografia que não se revela nos moldes tradicionais, estáticos, né, parados, mas que produz a sensação de movimento. Pensando desse modo, podemos utilizar a tecnologia de inúmeras formas, usando a nossa criatividade, né? Então, aqui nós temos as duas fotos que foram mencionadas durante o texto, né? Bahia, da fotografia de Flávio Silveira Dan, e a fotografia Dali Atômicos, feita pelo artista Philipp Hausmann, né, que nasceu na Lituânia. Ele fez isso em cooperação, em colaboração com o pintor espanhol Salvador Dalí, que viveu de 1904 a 1989. E essa fotografia, foi retratada em 1948, né? Aí nós estamos vendo 2 animais, 2 gatos e três gatos, uma cadeira, né? E uma pessoa. Essa pessoa aí é nada mais nada menos que o pintor espanhol Salvador Dalí. Então, assim, o homem vive nessa busca de se reinventar, né, pessoal? De recriar novas coisas, tá bom? Eu gostaria que esses textos que eu li, vocês procurassem reler, procurando ver a entonação que eu dei com relação à pontuação, com relação à pronúncia, não se preocupando com os nomes estrangeiros, né? Mas se preocupando com as palavras em português, tá ok?